Como algo invisível se transforma em vida, existe um universo inteiro sendo formado em silêncio, sem som, sem anúncio, sem testemunhas. Apenas um processo invisível, preciso e profundamente extraordinário acontecendo onde ninguém pode ver. Dentro de um espaço microscópico, algo começa não com forma, não com consciência aparente, mas com um potencial absoluto. Tudo começa com um encontro. Um único espermatozoide encontra um único óvulo. Nesse instante, algo impossível de repetir acontece. Uma identidade completamente nova é criada. Um código genético único que nunca existiu antes e nunca existirá novamente surge ali, em silêncio, mas o que realmente impressiona é o que vem depois. Esse pequeno início começa uma jornada. Ele viaja, se fixa, cresce, se organiza. Sem instruções externas, cada célula parece saber exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer, como se existisse uma inteligência silenciosa guiando tudo. Porque em poucas semanas, esse ponto microscópico já começa a desenvolver estruturas essenciais. Um coração que bate antes mesmo de ser ouvido. Um cérebro que se forma antes mesmo de pensar. E então surge a pergunta inevitável: em que momento isso deixa de ser apenas um conjunto de células e passa a ser alguém? Ou talvez, será que desde o início já não era? Ao longo desta jornada, você vai perceber que a vida não começa de repente. Ela se constrói, detalhe por detalhe, no invisível. E tudo começa na terceira semana. 2 mundos se encontram, espermatozoide e óvulo, e desse encontro surge um terceiro único, irrepetível. Nesse instante, toda a identidade genética já está definida, e essa nova vida inicia sua jornada até o útero, onde se fixa e começa a se desenvolver. Entre as semanas 4 e 6, aquilo que era invisível começa a ganhar estrutura. O cérebro dá seus primeiros sinais de formação. A medula espinhal começa a se desenvolver e o coração já bate, mais de 100 vezes por minuto. Existe uma urgência na vida. O crescimento é acelerado. O embrião dobra de tamanho rapidamente. Enquanto o corpo da mãe constrói a placenta, o sistema que vai sustentar essa vida com nutrientes e oxigênio. É como uma sinfonia começando. Os primeiros acordes ainda são sutis, mas tudo já está no lugar certo. Entre as semanas 7 e 9, a forma humana começa a emergir. Olhos, nariz, membros e então os dedos. 10 nas mãos, 10 nos pés. E, junto com essa forma, vem algo ainda mais impressionante. O movimento. O bebê começa a se mover. Pequenos gestos, quase como uma dança silenciosa dentro do útero. Mesmo sem ser percebido, ele já se move. E isso muda tudo, porque agora já existe presença. Entre as semanas 10 e 12, acontece uma transição importante. O embrião passa a ser chamado de feto. Os principais órgãos já foram formados. Ele cresce, atinge cerca de 6 centímetros, pequeno, mas completo em sua base. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Se esse bebê for uma menina, milhões de óvulos já estão presentes dentro dela. Dentro dela, já existem gerações futuras. É como se o tempo se dobrasse sobre si mesmo. E então, a jornada entra em uma nova fase. Entre as semanas 13 e 16, os movimentos ficam mais definidos. O corpo se expressa com mais clareza e algo profundamente simbólico surge: as impressões digitais, únicas, irrepetíveis. Ele já é único antes mesmo de nascer, e então algo ainda mais profundo acontece. A partir da 16ª semana, o bebê começa a ouvir. No início, são sons distantes, mas entre eles, uma voz se destaca, a voz da mãe. A primeira conexão com o mundo não é visual, é sonora. Antes de enxergar, ele escuta. Antes de ver, ele reconhece. E entre as semanas 17 e 20, acontece um dos momentos mais marcantes. O primeiro contato,
A mãe sente os movimentos pela primeira vez. O invisível agora pode ser sentido, e a partir desse momento tudo muda. O vínculo deixa de ser abstrato, agora é real, agora é vivido. Entre as semanas 21 e 24, o bebê ganha forma definitiva. O rosto está completo, cílios, sobrancelhas, cabelos, detalhes que tornam aquela vida cada vez mais reconhecível. O corpo cresce, ganha peso, ganha proporção, como uma escultura que finalmente revela sua forma, mas o mais impressionante ainda está acontecendo por dentro. Entre as semanas 25 e 28, o cérebro entra em uma fase intensa de desenvolvimento. Bilhões de neurônios são formados, conexões surgem em uma velocidade difícil de imaginar. A mente começa a existir, antes da memória, antes da consciência, antes de qualquer lembrança. É como construir o palco antes do espetáculo começar. E então chegamos à fase final. Entre as semanas 29 e 32, o bebê cresce rapidamente, ganha peso, acumula gordura, prepara o corpo para o mundo externo, os olhos já podem abrir e fechar, tudo começa a se ajustar. Entre as semanas 33 e 36, a preparação se intensifica. Os pulmões estão quase maduros. O bebê assume a posição para o nascimento e o corpo da mãe produz o colostro, o primeiro alimento, como se tudo soubesse que o momento está chegando. Entre as semanas 37 e 40 está tudo pronto. Órgãos formados, pulmões preparados, corpo desenvolvido, até os ossos se tornam flexíveis, para facilitar a chegada ao mundo. Nada é por acaso, e mesmo assim, existe algo que não pode ser controlado: o tempo. Nem todos nascem na data prevista, porque a vida não segue relógios, ela segue o seu próprio tempo. E então, acontece o nascimento. Depois de semanas de silêncio, a vida atravessa a linha entre dois mundos, e no meio desse instante existe um momento único, o primeiro suspiro. Pela primeira vez os pulmões se expandem, o ar entra, o corpo responde. A vida agora acontece por conta própria, mas curiosamente nem tudo é novo, porque o bebê ainda não enxerga com clareza, mas ele reconhece vozes, reconhece aquilo que o acompanhou desde o início, e de repente tudo aquilo que era invisível se torna visível. Você acabou de testemunhar a maior transformação da existência, de uma única célula a uma vida completa. E talvez o maior milagre não seja nascer, mas tudo o que acontece antes disso, tudo o que acontece no invisível, porque é ali que a vida realmente começa. E talvez isso deixe uma pergunta: se algo tão perfeito acontece em silêncio, o que mais existe dentro de nós esperando para nascer? Talvez ideias, talvez mudanças, talvez versões inteiras de quem ainda podemos nos tornar. E assim como essa jornada, talvez tudo o que elas precisem seja tempo e silêncio para crescer e, no momento certo, vir a vida.